Olá, eu sou a Soraya Boldarini, aqui do canal Compartilhando Cuidado, um canal dedicado a falar sobre o cuidado domiciliar. O tema do nosso vídeo de hoje é: por que é tão difícil cuidar? Pois é, vamos começar? Eu queria começar esse vídeo para a gente pensar no significado da palavra cuidar. Então, olha só, eu fui procurar no dicionário e eu achei aqui, ó, cuidar, ter cuidado, tratar de, assistir, por exemplo, cuidar das crianças. Então, isso é ter cuidado. Cogitar, imaginar, pensar, meditar, cuidar de casos graves. Então, olha só, a gente não só cuida colocando a mão na massa, de ter que fazer aí, cuidar da higiene de um paciente, de trocá-lo, etc e tal, mas também quando a gente fica aqui pensando, imaginando, meditando no que é que vai acontecer, em outras coisas que a gente precisa dar conta aí do cuidado. Tem também aqui, julgar, supor, cuidar de uma pessoa, de algo importante. E ter cuidado, tratar-se da saúde. Então, cuidar envolve diversas habilidades nossas. Desde cuidar de uma criança, que a gente sabe que aí vai evoluir, é o curso natural da vida, mas cuidar de casos mais graves, cuidar da parte física, cuidar da parte intelectual, da parte emocional, cuidar do lado social. Cuidar envolve todos esses aspectos. E para cuidar de tudo isso para o paciente, muitas vezes o cuidador, seja ele profissional ou familiar, precisa se doar. E muitas vezes precisa se doar muito ou muito tempo. Por isso é tão difícil a gente cuidar. Por isso que aqui no canal a gente fala tanto da importância de revezar esse cuidado. A gente fala da importância do lazer da cuidadora, o quanto é importante a cuidadora cuidar dela mesmo, porque a cuidadora acaba ficando envolvida aí no seu pensamento, pensando no que vai acontecer com aquele familiar, por que esse comportamento agora, como é que ela vai fazer para pagar as contas esse mês, que no dia seguinte ela precisa ir ao mercado, que está faltando determinado produto que ela precisa passar na farmácia, e muitas vezes deixa de levar seu pensamento, por exemplo, para cuidar de coisas que sejam importantes e interessantes para ela. Cuidar é uma doação. A gente doa parte da gente, parte do nosso tempo, do cuidado, do nosso pensamento para esse outro familiar. E muitas vezes, e eu já falei isso aqui no canal, está ligado à nossa história. Qual é a história que você tem com esse seu familiar doente? Foi uma história positiva, onde você vai fazer de tudo para que no fim da vida ele tenha aí conforto e dignidade? Ou foi uma história difícil, que você não faz a menor questão de cuidar desse familiar, que você cuida por obrigação, porque ele não tem mais ninguém, só você? Essas são coisas que a gente precisa considerar também. É muito mais fácil a gente cuidar de alguém que a gente ama do que alguém que a gente tem mágoa, que a gente tem dor, que a gente não tá aí tão legal nessa relação. Então, cuidar é uma coisa muito complexa. O ato de cuidar é algo muito complexo e que exige de nós, cuidadoras, também coisas muito complexas, atividades muito complexas para a gente dar conta do outro. Tá certo? O que é que você pensa do cuidado? Conta pra gente nos comentários. A gente lê todos e tenta sempre que possível responder a todos os comentários. E isso nos inspira sempre a produzir material relevante para vocês, cuidadoras profissionais e cuidadoras familiares. Tá certo? Por hoje é isso. Nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!